digno de louvor, digno de louvor. Amém. Aleluias, meu Deus, bendito seja o nome do Senhor. Quero saudar a igreja, vocês que nos acompanham pelas redes sociais, com a paz do Senhor Jesus. Dizer que quanto o Senhor falou conosco através dos louvores, né? Alegrou nossos corações, visitou as nossas vidas, preparou o seu coração nessa noite para receber a palavra de Deus. Vamos abrir nossas Bíblias, livro de 2 Reis, capítulo 7, leremos a partir do versículo 1. 2 Reis, capítulo 7, a partir do verso 1. Sabendo, né, que Deus tem uma palavra do seu coração aqui nessa noite. Esteja atento para que o Espírito Santo do Senhor nessa noite venha falar ao profundo da sua alma. Diz assim a palavra de Deus: E então disse Eliseu: ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, quase a este tempo, a medida de farinha haverá por um siclo, e 2 medidas de cevada por um siclo à porta de Samaria. Porém, um capitão em cuja mão o rei encostava respondeu ao homem de Deus e disse: eis que ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poder-se-á fazer isso. E ele disse: eis que o verás com os teus olhos, porém daí não comerás. E 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: para que estaremos nós aqui até morrermos? Se disséssemos: entremos na cidade, há fome na cidade, e morreremos aí. E se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos nós, pois, agora, e demos conosco no arraial dos Círios, e nos deixarem viver, viveremos, e se nos matarem, tão somente morreremos. E levantaram ao crepúsculo para irem ao arraial dos Círios. E chegando à entrada do arraial dos Círios, eis que havia ali ninguém, porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos Círios um ruído de carros e ruído de cavalos, como o ruído de um grande exército, de maneira que uns aos outros: eis que o rei Israel alugou contra nós, rei dos heteus e rei dos egípcios, para virem contra nós. Pelo que se levantaram, fugiram no crepúsculo e disseram as suas tendas e os seus cavalos e os seus jumentos, e ao arraial como estava, o fugiram para salvar a sua vida. Versículo 9. E então disseram uns para os outros: não fazemos bem, este dia é dia de boas novas, e nós calamos, se esperarmos até a luz da manhã, algum mal nos sobreviria, pelo que agora vamos e anunciamos a casa do rei. Amém, meus irmãos? Que Deus nos abençoe de uma forma maravilhosa. Você pode se sentar, para que Deus nessa noite possa falar ao seu coração através dessa palavra que será ministrada aqui nesta noite. Meus irmãos, nós vemos que a palavra de Deus, ela sempre nos traz uma esperança, mas não é uma esperança qualquer, é uma viva esperança, porque a palavra de Deus é viva. Louvado seja o nome do Senhor. Toda vez que você lê a Bíblia, você tem que entender algo: a palavra de Deus é viva, ela vai falar à sua alma, ela vai falar ao seu espírito. Muitas vezes você precisa de uma experiência com Deus,
Você precisa de ouvir a voz de Deus. Eu quero dizer nesta noite, quantos aqui têm desejo de ouvir a voz de Deus? Eu tenho. Eu quero que Deus fale comigo todos os dias. E eu tenho uma palavra para você nesta noite. Sabe como Deus vai falar com você todos os dias? Quando você abrir a Bíblia, quando você abrir as Escrituras, Deus irá falar a você. A palavra de Deus é a voz de Deus falando ao coração do homem. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, a palavra nos diz que Deus, Ele tinha um compromisso com aqueles que andavam com Ele. E o mesmo Deus que tinha um compromisso com o povo dele, o mesmo Deus que tinha compromisso com os homens que andavam na presença de Deus, é o mesmo Deus que tem compromisso que você está aqui nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor. Deus tem compromisso com aqueles que andam com Deus. Certa feita Jesus falou com Ezequiel: Ezequiel, coloca-te em pé e falarei contigo. É preciso de você compreender uma coisa nesta noite. Deus não fala com quem está acomodado. Deus só fala com aqueles que estão de pé. Deus só fala com aqueles que estão em movimento. E nesta noite o Espírito Santo de Deus, Ele vai aqui operar uma bênção e vai levantar vidas que aí estão prostradas diante muitas vezes das lutas, das provas. E Deus está falando com você nesta noite: eu vou te colocar de pé, porque as provas não são maiores do que o nosso Deus. Aprenda isso aqui nesta noite. Não importa a luta que você está enfrentando, não importa as ondas que você está enfrentando, Deus, Ele caminha sobre as ondas dessa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Não há problema, não há luta que não haja solução para o nosso Deus. E a palavra de Deus nesta noite é esta: se você está movimentando, Deus está agindo em seu favor. Louvado seja o nome do Senhor. Importa que eu não pare neste caminho. Importa que eu ande, que eu caminho. Mesmo porque quando nós trocamos o medo pela fé, o impossível de Deus, ele vai acontecer na nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, Elias, um dos maiores profetas que a Bíblia já teve. Os leões dos profetas. Um homem cuja fé era fenomenal. Porque a fé, ela te faz você alcançar algo que muitas pessoas que estão ao seu lado não vão alcançar. A fé te leva a confiar. Sabe o que é confiar? Confiar, você entrega. Quando você confia, você faz o quê? Você entrega. Você diz assim: eu agora confio e entrego o meu caminho ao Deus da minha salvação. A palavra diz: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele. Você quer ver o impossível? Começa a confiar, começa a entregar. Aí as portas do céu, elas vão se abrir. Louvado seja o nome do Senhor. E Elias era este homem que entregava e confiava a sua vida ao Deus Todo-Poderoso. Certa feita, Elias, na sua primeira pregação, ele vai pregar para o rei, o homem mais poderoso que existia naquela época. E a palavra que Deus deu a Elias não foi uma palavra que alguém gostaria de ouvir, principalmente um rei, hein? Porque o rei nunca quis ser contrariado. O rei sempre gostava que as pessoas bajulassem ele, que falassem bem dele. Mas muitas vezes eu tenho uma palavra para você nesta noite. A palavra que vem ao seu encontro e você acha que muitas vezes é dura, ela vai te curar, ela vai te salvar, porque a palavra de Deus, ela cura e salva. Muitas vezes, talvez ela é amarga naquele instante, mas quando a palavra de Deus, ela vem para te confrontar, saiba de uma coisa: Deus vai operar, Deus vai agir e Deus vai transformar a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe por que muitas vezes a palavra de Deus vem ao encontro daqueles que precisam ouvir, e naquele instante o orgulho, ele não deixa você viver uma experiência gloriosa com Deus. Nesta noite, deixe o seu orgulho de lado. Deixe a sua presunção de lado. O que Deus tem para você nesta noite é extraordinário. Mas para isso você tem que entender uma coisa. Você tem que compreender. As minhas razões, muitas vezes, não pode ultrapassar
aquilo que é a revelação de Deus na minha vida. Eu preciso de aprender algo nesta noite. Se eu me humilhar, não diante dos homens, mas se eu me humilhar diante de Deus, eu vou ver as bênçãos, eu vou ver o milagre de Deus na minha vida. Louvado seja o nome do Senhor. Todos aqueles que se humilharam diante da potente mão de Deus, viram a glória de Deus vindo sobre a sua vida. Como é bom se humilhar diante do Senhor. Como é bom estar aos pés do Senhor. Isso, meus irmãos, não é algo que tira o seu brilho, mas quando você se humilha diante dos pés de Deus, diante das mãos poderosas de Deus, saiba de uma coisa, Deus vai te exaltar. Louvado seja o nome do Senhor. Todos que se humilharam diante de Deus, se exaltaram. Deus se exaltou a eles diante dos homens. Louvado seja o nome do Senhor. E aquele rei ouve uma palavra. E Elias diz assim: rei, não choverás 3 anos e meio, nem orvalho cairá sobre a terra. Imagine bem, meus irmãos, porque mesmo quando não chove, de manhã cedo você pode chegar, você vê as plantas o quê? Elas estão molhadinhas, o orvalho cai. E Elias, ele libera uma palavra: não choverás 3 anos e meio, e nem orvalho cairá sobre a terra, para que você veja que só há um Deus que pode reinar sobre o povo de Israel. Só há um Deus que pode salvar o povo de Israel. Só há um Deus que nós devemos adorar. É o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. Porque o povo estava distante do Senhor, adorando deuses Baal, adorando deuses estranhos, e Deus queria ajustar o povo, para que o povo pudesse voltar novamente a se olhar para aquele que um dia te salvou, um dia te libertou, um dia te curou. Há um Deus que lá no passado livrou o povo dele da mão de Faraó. Eles tinham esquecido quem era esse Deus. E a palavra diz que Elias, ele vai até lá para dizer: há tempo de se arrepender, há tempo de você se entregar a sua vida diante de Deus, porque se você se arrepender, novamente Deus descerá, e Deus novamente abrirá as comportas do céu, e a chuva vai cair sobre vocês. Louvado seja o nome do Senhor. Mas a palavra diz que aquele rei, ele endureceu o coração, e muitas vezes nós vivemos isso, meus irmãos. Deixamos de ouvir a voz de Deus para ouvir vozes estranhas. Deixamos de andar com Deus para andar longe de Deus. Mas nesta noite, Deus, ele faz aqui um chamado a você. É tempo ainda, porque ainda o Senhor está nessa terra. Ainda o Senhor nesse tempo está salvando. Ainda nós podemos ouvir a voz de Deus neste século. Por que você está dizendo isso, pastor? Porque breve Jesus vai voltar para buscar a sua igreja, e você não ouvirá mais a voz de Deus. Você vai clamar, você vai gritar, e a palavra diz que Deus não mais falará com o homem, mas hoje Deus está falando com a sua igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Mas Elias passou, como todos vão passar, mas Deus agora levanta um novo profeta. Este profeta chama Eliseu. Eliseu andava com Deus. Eliseu estava com Deus. Quando Deus chamou Eliseu, preste bem atenção aqui. Quando Deus chamou Eliseu, Eliseu estava arando a terra. E a palavra diz que o Senhor o chamou arando a terra. Sabe como é que você ara a terra? Olhando para onde? Para cima ou para baixo? Hein? Para baixo, né? Eliseu vivia olhando para baixo. Eliseu vivia preocupado com as coisas dessa terra. Eliseu vivia só para essa vida. E Deus disse: Eliseu, você quer viver o novo de Deus? Você quer viver o extraordinário de Deus, Eliseu? Larga esse arado, Eliseu. Larga esses bois e vem e segue-me. Louvado seja o nome do Senhor. Nesta noite, Deus está chamando Eliseus aqui para uma grande obra. Louvado seja o nome do Senhor. Para de olhar para a terra,
para de olhar para as coisas dessa vida. Deus está te chamando para algo muito maior. Deus quer se revelar a você que está aqui nesta noite. Quem crê nisso aqui, dá um glória a Deus. Grandes coisas Deus quer fazer na sua vida, querido. Mas para isso, você tem que deixar as coisas que muitas vezes te prendem nessa terra. O que tem te prendido aqui nessa terra? Pare um pouquinho agora, eu queria que você parasse um pouquinho aqui. O que tem te prendido aqui você nessa terra? O Espírito Santo está falando aqui nesta noite. O que tem te prendido aqui nessa terra? Hein? Talvez o seu orgulho? Talvez aquilo que ainda você não deixou Deus libertar você? O que tem te prendido aqui nessa terra? É uma pergunta que o Espírito Santo está fazendo aqui nesta noite. Mas Deus tem uma palavra profética para você aqui. Deixa isso, porque se você deixar, a minha glória descerá sobre você aqui nessa noite. A palavra fala quando Eliseu larga ali os bois, larga o arado e segue a Deus, segue o caminho agora. Deus começa a usar Eliseu de uma forma extraordinária e uma forma sobrenatural. A palavra diz que agora ele começa a seguir Elias. Aonde Elias ia, Eliseu acompanhava. Aí chega um momento aonde Deus leva Elias para a eternidade num redemoinho de fogo e uma carruagem de fogo juntamente o leva para o céu. Você já imaginou que coisa gloriosa, hein? Assim será o arrebatamento da igreja. A palavra diz que Elias estava ali preparando, porque Deus disse: Elias, eu te levarei numa carruagem de fogo, num redemoinho de fogo, eu vou te tirar daqui. E nós cremos, meus irmãos, que ainda o Espírito Santo de Deus batiza a sua igreja com fogo e com poder, igreja, para o grande dia do arrebatamento. E de repente, Elias sobe no redemoinho de fogo. E a palavra do Senhor para você nesta noite: prepara, ó igreja, porque vocês também subirão para morar comigo na eternidade. Louvado seja o nome do Senhor. E a capa de Elias cai, Eliseu pega, e já começa o primeiro sinal. Ele disse: eu atravessei o Jordão a seco, o Jordão se abriu. Elias pega a capa, minha irmã, e joga no Jordão, o Jordão se abre, e eles passam. Aí, Eliseu diz assim: não vai ser nadando, não vai ser de barco, eu agora recebi do Senhor uma unção do Espírito. A mesma unção que estava sobre Elias está sobre mim. A mesma unção que está sobre o seu irmão, se ainda você não tem, pode pedir, porque Deus vai te dar. Louvado seja o nome do Senhor. Não é transferência de unção, não. Isso aqui não é na Bíblia, não. É aquele que busca, aqueles que realmente colocam o joelho no chão e diz: vem sobre mim, Espírito Santo. Esses recebem a porção dobrada do Espírito Santo. Amém, meus irmãos? Quem busca, recebe. Não tem como você transferir unção para ninguém, isso é antibíblico. E eu vou provar na Bíblia que só buscando, só orando, só jejuando é que você vai ser cheio do Espírito Santo. Quem crê aqui nessa noite, dá glória a Deus. Se você é cheio do Espírito Santo, é porque você buscou, é porque você orou. Eliseu buscou e orou, e o Espírito Santo desceu sobre a sua vida. Se a unção passasse para o outro, não teria 5 virgens loucas. Me explica isso aí, pastor. Eram 10 virgens. 5 delas tinham o quê, meus irmãos? Tinha azeite, tinha unção, tinha o Espírito Santo. E 5 delas, vazia. Quando o noivo gritou: aí vem o noivo, elas pegaram a candeia. Tá eu e o Lucas, né? O Lucas tem óleo e eu não, Lucas. Aí o Lucas veio e disse assim: eu vou transferir o meu óleo para a sua candeia, para que nós possamos subir junto. Foi assim que as virgens fizeram? O que elas disseram? Eu não posso te dar, você tem que ir
a quem tem. Só o Espírito Santo pode te encher nesta noite do fogo e da unção de Deus, meu querido. Por isso, nesta noite, o Senhor está falando aqui, eu quero batizar com o Espírito Santo algumas vidas aqui nesta noite, para viver o que Eliseu viveu, uma vida cheia do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Porque quem tem o Espírito Santo, os seus pés não se vacilam na caminhada. Quem tem o Espírito Santo não troca a sua bênção por prato de lentilhas. Quem tem Espírito Santo não troca os valores celestiais pelos valores terrenos e momentâneos. Quem está entendendo aqui nessa noite, então glória a Deus. Sabe por que Esaú trocou a sua bênção? Trocou a sua primogenitura por um prato de lentilhas? Porque não tinha o Espírito Santo. Porque quem tem o Espírito Santo não nega Jesus. Quem tem o Espírito Santo, ele está pronto a morrer por esse evangelho. Quem tem o Espírito Santo não caminha um dia, não caminha 2 dias, mas ele caminha continuamente, crendo que Deus tem poder para poder fazer o impossível se tornar possível. Louvado seja o nome do Senhor. E agora Eliseu vive um momento maravilhoso. O rei da Síria, ele armava todo um arsenal para tomar Israel. O inimigo sempre vai tentar fazer algo contra a sua vida. Sabia disso, meu irmão? Sempre o inimigo vai tentar fazer algo contra a sua vida. E o rei da Síria era inimigo do povo de Deus. Sempre ele estava preparando algo para destruir o povo de Deus. Mas eu tenho uma notícia para você que está aqui nesta noite. Para você que está cheio do Espírito Santo. Para você que entregou sua vida ao Senhor Jesus. Deus não deixa nada acontecer antes que Ele revele a você os segredos da eternidade. Nada acontece antes que Deus revele aquilo que vai acontecer na sua vida. Quem crê aqui nessa noite? Tem gente que vem me contar notícia, pastor, aconteceu isso. Deus já tinha me falado há muito tempo. Só confirmando. Deus, Ele revela segredos à nossa vida. Se você tem um Senhor, você nunca é pego de surpresa. Por quê? Porque Deus sempre te coloca à frente do inimigo da sua alma. Quem crê nisso nessa noite, não, glória a Deus. O rei preparava tudo para tomar Israel. E Eliseu era íntimo de Deus. Seja íntimo de Deus, querido. Tem gente que quer ser íntimo do pastor, da esposa do pastor, mas tem gente que esquece de ser íntimo de Deus. Os íntimos de Deus ouvem, os íntimos de Deus veem, os íntimos de Deus presenciam a glória de Deus, querido. Aí o rei de madrugada chama os comandantes: vem cá, vamos reunir aqui. Tem alguém de vocês aqui que está me traindo, porque todo o que eu faço, tudo aquilo que eu realizo aqui para pegar Israel de surpresa, Israel já sabe o que está acontecendo. O rei de Israel descobre tudo aquilo que eu faço. Não tem como a gente vencer essa guerra. Aí um corajoso na reunião disse assim: ó rei, não é isso não, ninguém aqui está traindo o Senhor. Lá tem um homem chamado Eliseu. Até o que o senhor sonha, olha que coisa, hein? Até que o senhor pensa, Deus fala com ele. Oh, glória! Não tem como vencer este povo, porque lá tem um homem de Deus. E eu quero dizer nesta noite, pode ter um aqui na sua casa, talvez só você que converteu, mas Deus vai te honrar, Deus vai operar através da sua vida, querido. Tem um homem lá, e este homem é íntimo de Deus. Deus revela tudo o que vai acontecer. Ah, é? É. Então nós vamos acabar com ele. Nós vamos destruir ele.
preparou ali milhares de homens para matar um homem só, um exército para destruir Eliseu. Mas eu tenho uma palavra para você nessa noite: nenhum mal, nenhum exército inimigo, ninguém pode deter você, porque o Todo-Poderoso está com você. Louvado seja o nome do Senhor. Pode vir com armadilhas. Por isso muitas vezes eu digo para os crentes aqui: para de ficar preocupado se estão fazendo macumba, se estão fazendo feitiçaria, se estão lá no terreiro, lá, preparando alguma coisa para você, porque nada disso pode deter aqueles que têm o Senhor como Deus, porque maior o que está conosco do que aquele que está contra nós. Amém, meus irmãos? Então tem gente que chega para mim: pastor, mas fizeram. Meu irmão, liberte-se disso. Para com esse negócio que estão fazendo macumbaria. Pode fazer o que quiser. Quem tem o Senhor, nenhum mal pode entrar na sua casa. Amém, querido? Nenhum mal pode entrar na sua família. Nenhum mal pode entrar na sua empresa. Nenhum mal pode entrar na sua vida física. Por quê? Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Maior que está conosco do que aquele que está contra nós. E a palavra diz que foram lá de manhã cedo, o moço de Eliseu, o obreiro de Eliseu, foi comprar pão, né? Como se ele tivesse ido comprar um pão na padaria para tomar o café da manhã. Quando ele olha, sabe o que ele vê? Um exército de milhares de pessoas, tudo armado, aonde estava Eliseu. E ele chega apavorado e vai dar a notícia a Elias. E Elias, confiando em Deus, né? Não preocupou hora nenhuma. Sabe o que Elias preocupou? Em Eliseu. Sabe o que Eliseu preocupou? Em acalmar o obreiro dele. Estamos perdidos. O arraial está todo tomado pelo inimigo. Estamos derrotados. Eles vão nos matar. A preocupação de Eliseu era levar aquele homem a abrir os seus olhos espirituais. Quem sabe você hoje precisa ser tocado nos seus olhos, hein? Para que você veja a glória de Deus, para que você veja o poder de Deus, para que você experimente. Não há nada que pode deter o servo de Deus. E ele disse: acalma-te, volta lá, olha direitinho. Você só está vendo o exército inimigo? Olha direitinho, veja aí. E quando ele olhou, ele viu um exército poderoso, muito maior do que o exército que viria contra ele. E ali ele entendeu: mais poderoso é o nosso Deus do que aquele exército inimigo. Meus irmãos, nesta noite, como eu disse aqui, se você quer ser um vencedor, uma vencedora, deixe o Espírito Santo descer sobre você, abrir a sua visão, para que você enxergue: maior é aquele que está conosco do que aquele que é contra nós. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra diz que Deus deu vitória sobre o povo de Israel. Louvado seja o nome do Senhor. E para encerrarmos nesta noite, a palavra diz que esses 4 leprosos, eles disseram: nós não podemos ficar aqui, nós temos que ir até aonde estão os círios, porque se nós ficarmos aqui, nós morreremos. Meus irmãos, pare de ficar acomodado. Muitas vezes você tem tempo para tudo. Para de ficar dando desculpa para as coisas eternas de Deus. Ah, amanhã eu vou orar. Amanhã eu vou ler a palavra. Amanhã. Pare com isso. É hoje. Se hoje ouvides a minha voz, não endureça o coração, querido. Ouça o que Deus está falando com você aqui nesta noite. Para de deixar para amanhã aquilo que é prioridade na sua vida, que é a sua vida espiritual. Você arruma tempo para tudo, menos para alinhar sua vida com Deus. E aqueles 4 homens, eles disseram: nós não vamos morrer aqui não.
iremos até lá. E quando eles chegaram lá, e a fome era tremenda em Israel, não tinha comida, havia um grande banquete, ouro, prata, tudo, porque eles decidiram sair daquilo que era a sua comodidade, para agora acreditar que se eles se movimentassem, Deus poderia dar a eles tudo aquilo que eles precisavam. Nesta noite, movimente-se. E quando eles chegaram lá e viram aquele banquete, e eles disseram: isso aqui não pode ficar só para nós. Nós temos que falar, nós temos que levar essas boas novas para aqueles que estão morrendo de fome, para aqueles que estão padecendo. Meus irmãos, Deus te salvou, Deus te libertou, Deus te curou a sua vida. Não é para você ficar sentado nesse banco, mas é para você anunciar boas novas. Vale a pena andar com Deus, vale a pena estar com Deus. Por quê? Porque agora Ele está operando na minha vida. Louvado seja o nome do Senhor. E hoje, você chegou aqui, Deus vai mudar muitas coisas na sua vida. E a palavra diz que todo aquele povo pôde também participar daquele banquete. Há muitas vidas que precisam participar desse banquete. Há muitas vidas que precisam de salvação. Há muitas vidas que precisam de caminhar para o céu. Por isso, meus irmãos, hoje é dia de boas novas. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus nos abençoe. Que você possa entender nessa noite. Não fique parado. Levanta, anda, caminhe. Por quê? Porque Deus está contigo. Louvado seja o nome do Senhor. Em vez de medo, eu quero fé, quero confiar, quero andar e crer que todas as coisas são possíveis para aquele que crê em Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ficar de pé nessa hora. Vamos glorificar o nome do Senhor.